Você ora? Qual é o lugar que a oração ocupa na sua vida? Nessa nova série de mensagens, nós queremos falar sobre algo muito simples, mas poderoso e, infelizmente, negligenciado. Nos acompanhe nessa série, pois nós queremos falar sobre a oração. Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Nessa nova série de mensagens, nós queremos falar sobre a oração. Qual é o lugar que a oração ocupa na sua vida? Se você é um cristão e acompanha o nosso programa, basta você pensar, o que significa vida cristã? Segundo um teólogo, a piedade cristã é resultante da obediência a Cristo. Em outras palavras, a oração para um cristão ocupa um lugar vital, porque lhe dá vida e nutre uma confiança em Jesus Cristo no seu coração. Conhecimento é muito importante, porque sem conhecimento, como podemos saber qual é a vontade de Deus? Mas conhecimento sem oração, ele é vazio, pois a oração nos leva à comunhão com Deus. E é isso mesmo, oração é ter comunhão com Deus. É estar íntimo com Ele, é buscá-lo de todo o nosso coração, enquanto também buscamos conhecê-lo em Sua palavra. Por isso, a oração tem um lugar tão importante na nossa vida, um lugar vital. Porque é através da oração que Deus nos leva a uma comunhão agradável com Ele e a um conhecimento de Sua vontade. Qualquer um pode orar? Claro, qualquer um pode orar. Qualquer pessoa pode orar em nome de Jesus Cristo e buscar a presença de Deus. Por isso, assim como a respiração é para nós, a oração é para a nossa vida de comunhão com o nosso Deus. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Todos podem orar, mas o que o apóstolo Paulo nos diz é que aquele que é cristão, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, não pode viver sem oração, pois é exatamente a adoção que Deus faz conosco através de Jesus Cristo que nos faz clamar de todo o nosso coração, Abba, Pai. É porque somos salvos em Jesus Cristo, a oração ocupa um lugar vital em nossa vida, nos fazendo clamar o Deus que nos salvou em Jesus. Mas logo depois o apóstolo Paulo nos lembra das nossas fraquezas. Ele fala que nós não sabemos orar, e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Somos fracos, às vezes tendenciosos a só orar quando as coisas estão indo de mal a pior. Por isso, nós precisamos clamar a todo instante, quando tudo está bem ou quando tudo está ruim. Porque Deus, pelo seu Espírito, coloca em nossos lábios o clamor, a oração, para que na presença dEle possamos nos humilhar e buscar dEle tudo o que precisamos. Por isso a oração tem um lugar tão importante em nossa vida. Na oração encontro
sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Qual é o lugar da oração na sua vida? Para muitos, a oração é apenas algo que é usado quando as coisas não estão indo muito bem. Quando tudo está muito difícil, as pessoas têm a tendência de orar. E quando tudo está muito bem, as pessoas se esquecem de orar. Deus sabia disso a respeito do seu povo. Quando o povo de Deus entrou na terra prometida, Deus disse a eles: olhem, vocês vão receber coisas as quais vocês não tiveram o trabalho de produzir. Vocês vão achar poços que vocês não cavaram, vocês vão encontrar casas que vocês não construíram. E nesse momento Deus diz para eles o seguinte: quando vocês estiverem cheios, fartos, não se esqueçam de quem salvou vocês. Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que o nosso pecado pode nos deixar e nos tornar preguiçosos para muitas coisas. E uma delas é a oração. O pecado pode fazer de nós preguiçosos para orar. E assim nós nos perguntamos hoje: qual é o lugar da oração na sua vida? Qual é o lugar da oração na nossa vida? A oração, ela tem um lugar vital em nós. Pois assim como a respiração é importante para que tenhamos vida, a oração também é importante para nós se quisermos ter comunhão com o nosso Deus. Se quisermos ter uma vida de intimidade com Deus que nos salvou. E essa intimidade, ela vai além das circunstâncias. Ela não está presa a somente momentos difíceis que me obrigam a orar, mas são também nos momentos de prosperidade, de paz, que somos desafiados a orar. Existe um homem na Bíblia, um personagem muito conhecido chamado Daniel. Daniel experimentou algumas perseguições porque ele se destacou na Babilônia por causa da inteligência, da sabedoria e, é claro, a sua capacidade de interpretar sonhos e visões que o próprio Deus deu para ele. Você vai encontrar isso no primeiro capítulo do livro do profeta Daniel. Daniel fez um desafio de 10 dias sem comer a comida do rei e ele foi encontrado junto com seus amigos mais saudável que os demais e muito mais inteligente.
Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia naquela época, colocou Daniel em uma posição de destaque. E diz o texto que Daniel permaneceu ali até o reinado de Ciro, que só vai aparecer em Esdras, 70 anos depois do cativeiro na Babilônia. Mas tem um relato em Daniel que nos chama muita atenção. Talvez seja o relato mais empolgante de todo o livro e aquele texto que nós gostamos de ensinar e contar para as crianças. E é claro que eu estou falando de Daniel capítulo 6, onde ele é lançado na cova dos leões. Daniel, como eu disse, era um homem que conseguiu destaque na Babilônia por causa da sua sabedoria e inteligência, que ele mesmo diz que é Deus quem lhe deu, não é fruto do esforço dele, não é fruto de uma bondade pessoal, de uma qualidade pessoal, não. Ele reconhece que Deus é quem lhe deu sabedoria, porque Deus é o Deus de toda sabedoria. Mas, como na vida existem muitos invejosos, esses invejosos eles tramam contra Daniel. Por não encontrar nenhuma infidelidade em Daniel, e o texto do capítulo 6 nos fala que nada de infiel foi encontrado em Daniel. Pelo contrário, Daniel foi achado fiel em todas as coisas. Esses homens chegam ao rei Dario, que era o rei na época em que isso aconteceu, e dizem para ele assim: rei, faça um decreto proibindo para que todos orem a outro Deus, a menos que seja o Senhor. Todos, durante um período, terão que orar somente em nome do Senhor, rei Dario. Faça esse decreto, segundo a lei dos medos e dos persas. E eles usam isso de esperteza para dizer uma lei que não pode ser revogada. Por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que eles precisavam pegar Daniel em alguma coisa que ele tinha o costume de fazer. E é exatamente isso que o versículo 10 de Daniel 6 nos aponta. Quando Daniel fica sabendo do decreto, diz o seguinte: quando ele soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel, quando fica sabendo do decreto, ele não para de orar. Pelo contrário, ele vai até a sua casa, sobe no seu quarto, voltado para Jerusalém, porque quando o rei Salomão dedicou o templo, ele mesmo fala: olha, quem orar voltado para esse lugar, Deus vai ouvir a sua oração, vai perdoá-lo e vai agir em sua vida. Daniel precisava orar voltado para Jerusalém, para o lugar do templo de Deus, da habitação de Deus. Ele está na Babilônia, ele está distante de Jerusalém, mas ele ora com seus olhos voltados para lá. Você percebeu o que acontece nesse versículo? Ele fez o que costumava fazer. Daniel não precisou de um decreto proibindo a oração para que ele começasse a orar. Até quando as coisas talvez estavam indo bem para Daniel, estavam em paz para Daniel, ele estava trabalhando, dedicando a sua vida a servir ao rei Dario, ele também orava, porque era costume. Daniel tinha a oração num lugar vital em sua vida, porque a oração é o que nutria Daniel, é o que dava coragem a Daniel, é o que fazia tê-lo a capacidade de enfrentar também esses desafios. Ele e seus amigos, que são esses fiéis na Babilônia, que guardam a palavra e a aliança de Deus, eles se dedicam à oração em momentos cruciais, mas não só quando as coisas estão indo mal. O texto nos fala que Daniel costumava orar 3 vezes por dia, e ele fazia isso agradecendo a Deus. Talvez ele não tinha nenhum motivo para agradecer. Há um decreto no reino proibindo a oração e ameaçando com a morte quem orasse em nome de outro Deus. Mas Daniel, ele vai para o seu quarto, ele ora, e ele então faz aquilo que ele já fazia antes que tudo ficasse mal, antes que tudo ficasse ruim, ele continua orando, porque a oração tem um lugar vital na vida daquele que quer ter e deseja ter comunhão com Deus.
E a oração é tudo que Daniel precisa nesse momento para ser fortalecido, encorajado. Porque se a oração ocupa um lugar vital em nossa vida, é a oração que nutre, é a oração que alimenta, é a oração que sustenta quando as coisas estão difíceis demais para nós. Mas lembre-se, é como ele costumava fazer, 3 vezes por dia, voltado para o lugar de onde viria a salvação e o perdão para Daniel. Daniel é lançado na cova dos leões. O rei Dario não queria fazer isso. Ele amava Daniel, ele gostava de Daniel. No outro dia, o rei Dario vai ansioso até a cova dos leões, esperando encontrá-lo vivo, porque ele disse: vai que Deus, o Deus de Daniel, o livrou da cova dos leões. E ele grita: Daniel, você está aí? E Daniel responde lá de dentro: sim, rei, estou aqui. Deus me livrou dos leões. Daniel passou a noite orando? Com certeza. Daniel passou a noite confiando em Deus? Com certeza, porque a oração tinha um lugar vital em sua vida. Mas veja só, é curioso que no capítulo 5, Nabucodonosor, no capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor se recusa a se humilhar diante de Deus. E o que Deus faz com Nabucodonosor? O transforma em uma fera, em um animal. Nabucodonosor termina pastando em um campo como um boi. Mas aqui no capítulo 6 nós vemos, enquanto o incrédulo que não se humilha pode ser transformado por Deus em uma fera, o crente, aquele que crê e que se dobra diante de Deus em oração e se humilha diante dele, até das feras Deus pode livrá-lo. Nós costumamos dizer que nós enfrentamos ou matamos um leão por dia. E quantos leões nós não estamos enfrentando agora? Quantos outros leões ainda não virão e que nós precisamos vencê-los em oração? Deus pode transformar leões em gatinhos para a gente poder continuar caminhando, porque nós confiamos, não voltados para um lugar, não voltados para um endereço, mas voltados para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o lugar de encontro com Deus. Ele é tudo aquilo que o templo significava. Jesus é o lugar onde nossas orações são atendidas. Jesus é o lugar onde somos perdoados. Jesus é o lugar onde somos salvos. Porque Ele enfrentou os leões por nós. Enfrentou a morte e o pecado. Enfrentou também o diabo e o derrotou. E se Jesus enfrentou as maiores feras por nós, você não acha que a oração deveria ocupar um lugar vital também em sua vida? E fazendo-a em nome de Jesus? Que a oração tenha um lugar vital na sua vida, clamando a Jesus Cristo, que pode te livrar, te salvar e te libertar. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Qual é o lugar da oração? É só você pensar. Assim como a respiração é para a vida, a oração é para nós. Eu quero orar por você, que talvez só ora quando tudo está muito mal, ou quando as coisas não estão caminhando da forma como você esperava. Eu quero orar por você que não colocou a oração em um lugar vital, em um lugar onde vai trazer vida e comunhão com Deus na sua vida. Ore comigo, me acompanhe nessa oração, clamando ao nosso Deus que pelo seu Espírito coloque em nossos lábios aquilo que lhe agrada, aquilo que Ele quer ouvir em nossas orações, o nosso clamor pela sua presença, o nosso clamor pela comunhão com Ele. Ore para que a oração ocupe um lugar central em sua vida, um lugar vital, que pode trazer comunhão, conhecimento de Deus e também um desfrutar, um experimentar da presença do nosso Deus. Ore comigo, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos deu todos os meios de ter comunhão com o Senhor. O Senhor nos adotou através de Jesus Cristo, o Senhor nos salvou através do Teu Filho e nos dá a Tua palavra, a Tua revelação e também nos dá um meio de termos comunhão contigo, um meio pelo qual podemos nos aproximar de Ti, nos achegar e nos humilhar, buscando a Tua face e a Tua presença, que é a oração. Ó Deus, a oração tem um lugar vital em nossa vida. Ela ocupa um lugar
primordial, porque nós precisamos do alimento que vem através do tempo que dedicamos em comunhão com o Senhor. Ó Deus, mas confessamos, e eu desejo que aquele e aquela que nos assiste também confesse que é fraco, que precisa de força que vem do Senhor, de que às vezes coloca a oração apenas como uma resposta mágica e automática para momentos difíceis. Não, ó Pai, faça-nos fazer da oração um costume, algo que fazemos todos os dias, constantemente na Tua presença, para que ela ocupe um lugar de destaque em tudo que fazemos. Ó Deus, pois a piedade é resultante da obediência, e nós somos nutridos e alimentados em Cristo à medida que oramos. Ó Pai, nos ajude em nossa fraqueza, nos ajude em nossas tentações e tendências de tornar a oração importante só quando tudo está difícil. Ó Pai, e leva-nos a tornar a oração vital, ocupando um lugar de destaque em nossa vida, para a glória do Teu nome. E enquanto oramos em meio a fraquezas e dores, que o Senhor, pelo Teu Espírito, coloque em nossos lábios o louvor, a glória e a honra, para buscar também a Tua presença e a Tua face. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Joelhos se dobram e o coração descansa, a alma aprende e se prende a Deus, sua esperança, e eu confio em Ti, espero em Ti, dia após dia, até que venha sobre minha vida o Teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra Te buscar e Te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de Te encontrar pra conversar. E eu confio em Ti, espero em Ti, dia após dia, até que venha sobre minha casa o Teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra Te buscar e Te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de Te encontrar pra conversar. E nós, Senhor, e nós nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra Te buscar e Te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueço
Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração, pedir para fazer parte da nossa lista de transmissão e receber informações da nossa igreja? É muito simples. Basta enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Enviar o seu pedido de oração e, claro, pedir para fazer parte da nossa lista. Mas você também pode acompanhar todas as informações e atividades da nossa igreja pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você que esteve conosco durante todo o nosso programa. Caso você perdeu alguma parte, perdeu a ministração da palavra, você pode nos acompanhar todos os sábados, às 12h30 e às 21h30. Ore, permaneça em oração e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.